Tô aqui todo descabelado com essa cara meio de doido porque eu acabei de voltar de uma prova de marketing, mas a gente vai falar sobre um texto em uma prova. Aparentemente o jovem do segundo ano do ensino médio precisa de um controle do que vai ser lido e precisa que pais fiquem vigiando muito para que não aconteça uma doutrina escolar. Numa prova, nessa escola de Belo Horizonte, tinha um texto do Gregório do Vivier, onde ele falava sobre os momentos em que ele não ficava depressivo com esse governo, que eram os momentos em que ele estava puto com esse governo. Como a raiva, o ódio era uma via para essa depressão que esse governo jogava em cima da gente, com tudo isso que acontece. Esse era o texto na prova, eu recomendo que você dê uma lida nesse texto. Eu não vou colocar ele aqui, não vou ele porque ele é muito longo. Não é nem que seja longo, ele é bem curtinho na verdade, mas o tom que você coloca é até bom para a gente analisar um pouco a interpretação de texto desse país. Mas a questão é que pais se incomodaram, o foco do texto não era a interpretação de texto. Pelo que eu sei, tinham 3 questões envolvendo esse textinho e uma delas era inclusive de gramática, só que os pais reclamaram, a prova foi cancelada e a gente vai ter que falar sobre isso, porque o Gregório do Vivier considerou censura. Vamos falar disso. Antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de convidar você para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho, comentar alguma coisa para ajudar na divulgação desse vídeo e até pra gente conversar. Eu quero saber a opinião de você sobre isso, se você ficou sabendo disso ou não. Resumidamente, obrigado para todo mundo que vem fazendo tudo isso, compartilhando o vídeo nas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, enfim. Esse texto do Gregório do Vivier, que como eu disse, eu recomendo que você leia ele para que você entenda do que se trata. Tinham 3 ou 4 questões envolvendo esse. Uma delas era gramática, não tinha nada a ver com, inclusive nenhuma das 4 questões ou 3 tinha alguma coisa pedindo posicionamento político do aluno. Alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, até onde eu sei, até onde eu lembro, não são crianças, não são jovens que estão ali jogados, que não conseguem interpretar um texto, que não conseguem entender, ainda mais de uma escola que, pelo que eu entendi, essa escola é uma escola bem tradicional, não é uma escola assim mediana, é uma escola de um nível bem elevado de ensino, tá? Tô falando de ensino, não sei mensalidade, se é isso tá, não tô entrando nisso. Eu tô dizendo que o nível de ensino é bem elevado pelo que eu entendi. Eu não conheço essa escola. Inclusive nem vou citar o nome aqui, porque chega desse negócio de eu colocar o nome da escola e aí depois vem uma chuva de aluno, uma chuva de gente vindo falar comigo e muitas vezes me xingando porque eu esqueci de um detalhe da escola que eu também não tinha nem como saber, porque como eu disse, eu não conheço a escola. A minha pesquisa para esse ambiente é limitada, é o que eu consigo encontrar nas redes sociais e quando eu encontro alguém que conhece alguém que estuda, eu até troco uma ideia, mas esse é o meu limite, não tem como eu sair da onde eu vivo e ir pra lá visitar, fazer uma investigação, tá? Dito isso, esse texto, essa prova foi anulada porque alguns pais entenderam que esse texto tinha um teor político e um teor doutrinador. Era isso que os pais fizeram. Inclusive alguns alunos criaram uma carta com mais de 500 assinaturas, pelo que eu entendi, se eu não me engano, e dizendo que discordavam dessa decisão da direção, discordavam da decisão da escola, e o Gregório do Vivier inclusive se prontificou a ir lá conversar com os alunos, fazer um debate sobre o texto e sobre a censura que aconteceu, que como eu disse, o Gregório entendeu como censura. Primeiro de tudo, o texto, a escola e a relação da escola com os professores. Obviamente,
o pai escolhe aonde vai querer colocar o filho ou não. E aí quando você coloca o teu filho nessa escola, tem algumas coisas que você meio que já sabe como que funciona a escola, então não tem como você bater de frente, você não vai mudar esse formato da escola, simplesmente você tira o teu filho desse lugar, não coloca o teu filho, qualquer coisa, para estudar nessa escola. Um caso, por exemplo, bem que é o que acontece muito, colégios católicos, que você tem uma ligação com alguma religião, então normalmente tem alguma reza ou ora ou faz alguma coisa. Eu, por exemplo, estudei nesse tipo de escola, não era muito rígido essa relação, mas existia isso, existia uma capela ali, às vezes, uma vez ou outra, você tinha as turmas indo para aquele lugar e fazendo sei lá o que, uma missa com o padre ou sei lá o que, enfim, mais ou menos isso, tá? Agora, não posso eu entrar nessa escola e querer mudar absolutamente tudo agora, depois de sei lá quanto tempo estudando, dizer que eu não concordo com isso. O que acontece é, o aluno sai dessa escola, não participa mais disso que funciona. Essa escola está dizendo que uma das coisas que a escola defende é que se mostre duas visões sobre as coisas, que a escola mostra todos os lados de uma situação e que nessa prova faltou um outro lado, nessa prova só se mostrou um lado. Eu queria pensar com você o seguinte, como que a escola, por exemplo, se é que a escola dá esse tipo de assunto, né? Porque se ela mostra dois lados, se a escola tem essa maneira de ensinar, eu acho um pouco complicado. Eu queria entender se eles tocam no assunto Jesus Cristo, a história do cristianismo, a história, sei lá, desse cara, dessa persona que foi isso, quem é esse cara, Jesus Cristo, na história da humanidade. Eu queria saber se eles colocam isso com duas visões. Eu queria saber como que eles contam isso, porque eu já falei isso num outro vídeo, eu vou repetir aqui. Você quer ensinar mostrando os dois lados de todas as situações? Não tem problema, tá? Você pode fazer isso, fica à vontade. Agora, vai ter uma aula, por exemplo, falando sobre cristianismo ou sobre Jesus Cristo, você vai terminar com uma parte da tua turma defendendo que sim, Jesus Cristo deveria ser crucificado, se é que não deveria acontecer coisa pior. Você vai ter uma parte da tua turma, se você mostrar dois lados, defendendo, dizendo que é plausível, tentando dizer, eu entendo tudo isso que aconteceu, mas nazismo nem foi tudo isso. Você vai ter esse tipo de divisão. Você quer ensinar mostrando os dois lados? Não tem problema, saiba que você vai ter uma turma que vai defender que tem que matar Jesus Cristo e vai ter um outro lado que vai dizer, não tem que matar Jesus Cristo. Você pode ensinar absolutamente qualquer coisa dessa maneira, desde que você saiba disso. Essa escola não me parece que sabe disso, porque eu duvido muito que ela acabe ensinando dessa maneira, porque vai chegar em alguns pontos que esses pais que agora estão reclamando de doutrinação vão dizer, como é que você está ensinando isso pro meu filho? Meu filho voltou falando um negócio que é um absurdo e é dever da escola ensinar para ele que isso tá errado, porque aí o discurso muda, o discurso inverte. Se bater ali no campo da religião, por exemplo, o pai vai dizer, não, aqui você não interfere, não quero meu filho ouvindo dois lados, porque nesse ponto é só o meu lado que importa. Então esse texto do Gregório do Vivier, eu acho extremamente complicado que desse algum tipo de polêmica se fosse outro texto de outra pessoa. O problema do texto, e aí eu volto em algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, é quem está escrevendo esse texto. O problema do texto não é o conteúdo em si, não é. O problema é quem está falando ali e a pessoa que ele está falando. O problema são as pessoas. Em tudo isso que a gente está envolvido nessas polêmicas de governo, o problema são as pessoas. Quem tá falando e para quem que ela tá falando. Se você mudar essas duas pessoas,
ninguém vai falar nada. Não vai ter um pai que vai discordar se for uma outra pessoa qualquer escrevendo um texto falando sobre um outro presidente qualquer. Inclusive, se fosse em um outro período também, não teria problema. O problema é que agora você não pode criticar esse governo. E aí eu fico extremamente preocupado quando uma escola compra a ideia, e eu fico mais preocupado ainda, ou um pouco aliviado no caso, quando na verdade quem está consciente do que está acontecendo são os alunos. Quando os alunos têm que se movimentar, se levantar e dizer: gente, vocês que deveriam estar cuidando dessas coisas, vocês estão fazendo tudo errado? Vocês vão ensinar pra gente isso aqui mesmo que vocês estão falando. Os alunos têm que se levantar e dizer: qual é o problema desse texto? Nós temos a capacidade de ler, interpretar, concordar, discordar ou não achar porcaria nenhuma. Porque é um aluno do 2º ano do ensino médio, vocês estão tratando a galera que estuda no ensino médio, a galera da faculdade, vocês estão tratando, na verdade, boa parte do país como um bando de ignorante que não consegue chegar numa conclusão sozinho. Vocês estão chegando num limite que vocês estão brincando, vocês estão zombando, estão fazendo piada da capacidade de simplesmente ler um texto e dizer: concordo, discordo, não acho coisa nenhuma. É isso que está acontecendo. Os pais desses alunos estão chegando para os filhos dele dizendo assim, ó, todos eles, tá? Todos esses pais que se levantaram e falaram: não, aí é demais, tá? Todos esses pais estão dizendo assim, ó: vocês não sabem o que vão ensinar para o meu filho, porque o meu filho não sabe o que é certo e o que é errado. Vocês não entendem o que o meu filho passa. É extremamente complicado para ele viver. É extremamente complicado para ele ler um texto. Como é que ele vai saber que o que você tá passando é certo e errado? Ele é muito inocente, ele tá no 2º ano do ensino médio. Se ele fosse preto e tivesse com uma arma, eu até entendo, ele saberia muito bem o que ele tá fazendo, ele teria escolha. Agora, o meu filho lê um texto onde um comediante tá fazendo um texto e tá ironizando um monte de coisa e tá dando a entender uma outra coisa. É extremamente complicado pro meu filho, vocês não sabem o que estão fazendo com a juventude. É isso que tá acontecendo, tá? Será que... eu imagino a polêmica que ia ter se alguém descobrisse que eu já tive uma aula para falar de aquecimento global não existe e aquecimento global existe, a gente discute e vê o que cada um achou de cada um dos discursos. Porque o papel desse lugar é isso também, é a gente discutir sobre as coisas e muitas vezes chegar em alguma conclusão, concordando, discordando, ou como eu disse, achando coisa nenhuma. Extremamente legal. Olha, parabéns para esses pais e pro que eles estão fazendo. Meus parabéns agora, não sendo irônico, para esses alunos, para todos eles, tá? E aí você, aluno, se você for ou conhece alguém, manda esse vídeo e pede para essa pessoa comentar aqui, dizer: ó, eu sou aluno, eu conheço alguém que estuda lá, eu quero ver essas pessoas que estão assinando e que estão fazendo essa carta, tá? Vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, continuem fazendo isso, tá? Continuem. Você que concordou ou discordou do texto, continua fazendo isso, tá? É importante que a gente lute para que se mantenha esse espaço democrático para todos, não só para alguns, como o presidente da República mesmo disse, que está diminuindo o espaço democrático da esquerda. Ele não está diminuindo o espaço democrático do país, só o da esquerda. É isso que esses pais estão fazendo, tá? Até um próximo vídeo.